A Bíblia diz: o sangue de cada mártir foi encontrado nela. Isso é o que a igreja, o anjo do Senhor disse que foi encontrado na Babilônia. Todo assassinato, mártir e todos os santos de Cristo que já foram martirizados foram encontrados aqui desde a era nicolaíta, todo mártir. Pense nisso. Obrigado, irmão Ben. Agora pense a respeito. Agora avançando um pouco agora. A igreja cristã se casou com a Babilônia. Pérgamo significa casada. Agora, a doutrina de Balaão. Vocês que têm em seu meio aqueles que defendem a doutrina de Balaão. Ah, eu amo essas coisas. Se puderem ficar um pouco mais, vejam. Queremos que você veja, então prossiga, porque está apenas cheio de pepitas de ouro. Eu sou garimpeiro. Gosto de ir e desenterrar pepitas, polir assim, olhar para elas, e cada uma delas refletirá Jesus Cristo. Cada uma delas. Está vendo? Cada uma delas reflete Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Todo quilate de ouro na pepita, certo? Ele é cada partícula. É por isso que ele é a deidade que se fez carne entre nós. Agora, para incluir, não há tempo nisso, porque veja, são 9 e tem outra coisa que eu desejo fazer esta noite, se Deus quiser. E só quero que escreva isso e leia amanhã. Escreva Números 22 a 25. Agora, quero que leia isso e pode me seguir. E agora, Números 22 a 25. Sabemos que Israel foi o povo escolhido de Deus, certo? Eles eram pentecostais. Tinham o Espírito entre eles. Lembram-se da mensagem da noite passada, como Moisés, quando cruzou o Mar Vermelho, ou o Mar Morto, e encontrou atrás dele, no Mar Vermelho, o sangue, representando o sangue, todos os capatazes que os espancaram e todos os filhos de Israel. Moisés levantou a mão e cantou no Espírito. Oh, cada um de nós pode ser o Moisés quando olhamos para trás no sangue vermelho do Senhor Jesus e vemos cada bêbado viu, cada garrafa viu, cada mulher vulgar, cada coisa suja que já fizemos na vida, todos esses mortos no sangue do Senhor Jesus. Isso nos faz cantar no Espírito. Cigarro, fumo, maus hábitos, tudo mais, morto no sangue do Senhor Jesus. Então podemos levantar as mãos, cantar no Espírito. Tá vendo? Veja o que Miriam fez, a profetisa. Lembre-se, ela era profetisa. Pegou o pandeiro e começou a tocar o pandeiro e dançar no Espírito. E as filhas de Israel a seguiram ao longo da margem do rio, tocando pandeiros, esses, dançando no Espírito, realmente pentecostais. E então observe quando chegaram a Moabe. Agora vamos voltar. Estamos agora nas Escrituras, a doutrina de Balaão e Moabe. Moabe era irmão de Israel. Quantos sabem de onde veio Moabe? Muito bem. Moabe é o que eu chamaria de híbrido. Porque Moabe veio das filhas de Ló. Ló teve um bebê de sua própria filha. Teve 2 filhos, e Moabe era um deles, e ele formou a nação de Moabe, a tribo. E, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão, o que, na verdade, o leva de volta à mesma linha. Sabemos disso. Agora, quero que percebam que não eram pagãos como algumas das nossas peças recentemente revelariam. Lembrem-se, eram crentes. Agora, quando Israel vinha em seu caminho para a terra prometida, seguindo o seu caminho no cumprimento do dever, e aqui estava Moabe a caminho. Mandaram mensageiros a Moabe e disseram: vamos passar pela sua terra, somos irmãos. Bem, Moabe representava os nicolaítas. Agora, você verá em um minuto, Israel representava a verdadeira igreja.
E Balaão era um dos bispos, papas. Observem e notem agora, cristianismo carnal. Agora vamos notar que ele tinha dom, sem dúvida. Muitos eram bons oradores, doutores em filosofia, grandes homens. Não pode ser negado, mas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Volte lá para o Pentecostes original, não saia disso. Se fizerem, estarão perdidos. Fiquem com essa bênção, ou seja, o doador de bênçãos. Agora, observe-os enquanto viajavam. Chegaram a esta igreja híbrida e formal. E disseram, estamos passando pelo avivamento. Estamos indo para a terra prometida e vocês nos deixariam passar se o nosso gado comer capim, se beber água, pagaremos vocês. Então ele, o quê? O rei Balaque ficou muito chateado e não queria uma reunião como aquela em sua igreja ou em sua terra. Então o que ele fez? Mandou o papa, ou o bispo, Balaão, um profeta assalariado, que amava o dinheiro mais do que a Deus. E o rei Balaque disse-lhe, se você vier aqui e amaldiçoar este povo, farei de você uma grande pessoa. E Deus falou com Balaque. E será que quero dizer, Balaão, quantos Balaão será que existem neste mundo esta noite? Ministros metodistas, batistas, padres católicos, misericórdia, que conhecem esse Deus, sendo que leem esta mesma história e o mesmo livro que eu. Balaão. Agora, observem. Então ele disse, venha e amaldiçoe o povo. Balaão disse, vou consultar a Deus. Deus disse, não vá, mas na manhã seguinte disse, foi e contou aos sacerdotes, ao rei, e ele respondeu, eu lhe farei um grande homem, pois Balaão insistiu. Deus disse, vá então, vá. Vejam, se você não segue toda a verdade, vocês, nicolaítas, pensam que porque Deus está fazendo por vocês, então vocês, sim, existe uma verdade original. Vocês estão apenas cumprindo a vontade permissiva de Deus. Você diz, Deus nos dá o Espírito Santo, nos abençoa, somos batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Balaamitas. Vejam, doutrina de Balaão. Deus disse-lhe, depois que ele tornou-se arrogante, ele o deixou continuar sem enforcar. Você tem de voltar à verdade, a verdade fundamental de volta à Bíblia. Ele nos abençoou e dá... eu sei. Ele disse a Balaão, vá, se desejar, se é isso, se você quer seguir esse curso e quer rumo à organização, então vá. Então Balaão saiu, montou em sua mula, ou jumenta, por ali foi, e antes que percebesse, o anjo do Senhor estava no caminho. E sabe, esse profeta, esse papa, bispo, cardeal, o que quer que fosse, estava tão cego para as coisas espirituais que simplesmente achava que seria promovido porque vivia no rio Eufrates, e acho que ele pensou que era alguma herança, como sobre esta pedra construirei minha igreja, Pedro. Não é alguma pedra, estava Roma ou algo assim. Mas quando chegou ao lugar, lá estava o anjo de pé com uma espada desembainhada e estava tão cego que não conseguia enxergar. E a mula o apertou contra a parede. E então ele continuou cavalgando sobre ela e o anjo parou na estrada de novo e Deus bloqueará todas as portas. E ainda assim esta mula se virou, se abaixou, pegou uma bengala, começou a bater nela, e esse pequeno burro ali deitado sendo atingido na cabeça, e com certeza o que o mudou, fez ver que ele disse que estava errado, é que ele permitiu que a mula falasse em línguas, não uma mula, era um burro, não diga que foi uma mula, não poderia ter percebido, ela é híbrida, vejam, era uma semente original. Moabe
os sinais passaram, todas as coisas passaram, sinais seguiam a Israel. Mas este pequeno burro se virou e disse: não fui eu, seu burro, e alguma vez, e aquele bispo sentado ali, cego, ainda batendo naquela mula, e a mula começou a falar-lhe em línguas desconhecidas para a mula, e ele disse: sim, você é meu burro. E eu já deixei alguma vez de te carregar, eu falhei contigo. Não falhou, mas se tivesse uma espada te mataria, interromperia essa reunião. Eu estou indo lá para evitar que aquele bando de santos roladores passe por esta terra. Eu mataria você. E de repente ele olhou em volta e pensou: bem, é engraçado. Posso ouvir aquela mula falando. Oh, Balaão. Veja, Deus sempre falou em línguas desconhecidas com as pessoas. Ele fez isso nos dias... Você diz, foi somente Pentecostes. Não. Na festa de Belsazar, falou em línguas, escreveu na parede. Tinha um homem ali que tinha o dom de interpretação, interpretou para eles, disse-lhes o que significava. A mesma coisa é hoje. Visto que não havia intérprete dela, então Deus permitiu que este Balaão acordasse, cardeal, percebesse o que era e sabia que aquele cego foi à frente, mesmo assim. Sim, fazem a mesma coisa hoje, da mesma forma, os moabitas, nicolaítas, prosseguindo, e foram lá, e ele foi... Agora, observe, se Deus tinha de reconhecer o fundamentalismo, tinha a obrigação de abençoar Moabe, porque, observe, Balaão construiu 7 altares. Claro que sim, número 7, as 7 eras da igreja, vê a aplicação espiritual. Agora, agarre a isso, aplicação espiritual. Vou chegar lá em um minuto, em uma parte difícil. Veja, a aplicação espiritual. 7 altares, 7 bezerros, animais limpos, e 7 carneiros, falando da vinda de Cristo. Centenas de anos antes dele vir. Mas criam no quê? Em Jeová Deus. O que mais? Criam que um sacrifício limpo deveria ser oferecido. Isso. E diziam que criam que o Messias estava vindo porque ofereceram uma ovelha, que era um carneiro, certo? Agora, converse com os batistas algum dia e veja se eles não fazem isso. Isso mesmo. Bem, qual é a diferença? Aqui está Israel, ao pé da colina, oferecendo as mesmas ofertas que eles ofereciam, orando ao mesmo Deus. Não vê os nicolaítas, os híbridos. Estão vendo? Não vê os genuínos espirituais? Qual foi a diferença entre eles? Um deles tinha sinais seguindo o outro, tinha forma, o outro tinha sinais seguindo. É a mesma coisa que acontece aqui, o Concílio de Nicéia, nicolaítas, cristianismo formal. E o Espírito Santo voltou e disse: vocês têm a doutrina de Balaão entre vocês, estão vendo? E eu detesto as obras dos nicolaítas, doutrinas que eles têm, porque é a doutrina de Balaão, que ensinou os filhos de Israel a tropeçar. Como ele fez isso, então? Quando saiu para amaldiçoar aquele povo, Deus disse: amarrarei sua língua, você não pode dizer mais que o que eu lhe digo, você não pode amaldiçoar o que tenho abençoado. Então olhou lá embaixo e olhe, veja este hipócrita, poderíamos continuar com isso. Veja, este vil rei Balaque, o cabeça de tudo, disse a este falso profeta: vá lá e apenas olhe atrás deles esta. É a maneira que as grandes igrejas gostam de falar. A pequena minoria de Deus sabe de uma coisa, conheci um deles, opa, sabe o que ele fez? Fez isso, fez aquilo, são pentecostais. Claro.
E, bom, se você soubesse a verdade sobre eles, mas os jornais e os outros vão falar sobre isso, mas deixe um pequeno pentecostal sair do controle e o país todo vai espalhar. Sim, sim, senhor, mas agora observe, olhe lá atrás, a parte de trás, a pior parte. Balão disse, sim, vou apenas dar uma olhada lá, as coisas ruins que fazem isso é o que vou fazer. Como eles são desprezíveis, não são bons, porque se você olhasse para o que não era bom, eles não eram. Claro, eles haviam cometido todos os pecados que existiam, mas o que ele não podia ver, ele não viu aquela rocha ferida, aquela serpente de bronze, e o júbilo daquele rei, entre eles curas, sinais, maravilhas, e aquela coluna de fogo sobre eles, e aquele profeta cego não conseguia enxergar isso. Não, senhor, mas ele ressaltou como eles eram sujos. Bem, conheço um que foi embora com a esposa de outro, sei disso, roubou dinheiro, isso mesmo, e eu admito, eles tinham a mesma coisa ali, mas ninguém disse nada a respeito, então ele só mostrou a parte pior, mas ele disse, Deus disse, apenas diga o que eu digo, e Balaão entrou no espírito, caiu em êxtase, e em vez de amaldiçoar Israel, ele os abençoou, amém, aí está. Agora, se Deus tivesse algum reconhecimento ou consideração por algum fundador dessas escolas secundárias, grandes seminários, universidades, PhD, DLD, todos os tipos de DD, sem ele tivesse consideração por isso, bem, então ele teria de ter consideração por eles, está vendo? Mas ele tinha consideração e já havia abençoado esse povo com uma bênção, porque o Espírito, o rei, falaram, houve júbilo do rei no acampamento. O quê? O quê? O rei dos santos! Clamores e alegria, porque outro reino. Provarei a vocês que não eram denominacionais. Quer ver? Acho que escrevi uma escritura aqui. Sim, senhor. Deixe-me provar a você que Israel não era... Vamos a números apenas para que você veja que não eram. Agora, Moabe era uma grande denominação. Vamos abrir em Números 23, 9. Vou ler o versículo 8 com ele. E como amaldiçoarei, disse Balaão, o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Agora, ouça o que ele disse. Porque do cume das penhas o vejo, isso é Deus, não debaixo lá no vale, mas do cume das penhas. Oh, seus olhos estão sobre o pardal e sei que ele cuida de mim. Do cume das rochas eu vi. Amém. Não de algum atrás de algum vale para que você possa ver apenas as costas deles. Eu vi tudo, disse Deus, porque do cume das pedras o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Confirma isso? Não eram uma denominação. Nações. Eles estavam vagando em tendas, becos, ali na esquina da rua. A pequena missão. Atrasavam o aluguel, os punham para fora e Deus, quem queria que eles fossem para outro lugar? Veja, andarilhos, certo? De volta à Jamaica, não muito tempo atrás, havia um ótimo pentecostal, doutor em divindade, e eu disse, como o Senhor abençoou a igreja pentecostal primitiva. Eles não tinham nada. Eu disse, eles estavam apenas vagando por toda parte. Ele disse, irmão Branham, sim, irmão, eu amo, é um bom irmão. Eu apenas quero mostrar-lhe onde está errado. Eu gosto disso. Eu sempre quero saber onde estou errado, porque Deus sabe que eu não quero estar errado. Eu disse, bem, se estou errado, quero saber, irmão. Obrigado. Ele disse, o irmão fica elogiando esse povo pentecostal. Sim? Eles cometeram um erro mais terrível que já cometeram quando venderam suas propriedades. Quando a perseguição começou, nem tinham casa para ir, não tinham para onde ir, ficaram vagando. Eu disse, essa foi exatamente a vontade de Deus.
Ele disse, por quê? Eu disse, se eles tivessem uma casa, teriam voltado, mas eles tiveram que ir aqui e ali, espalhando notícia por toda parte que o Espírito Santo tinha vindo. Não me diga que Deus errou, Ele nunca comete erros, Ele sabe como fazer. Venderam suas propriedades, tornaram-se vagabundos, espalhando as novas por todas as partes. É dito que a notícia foi espalhada por todo mundo, conhecida naquela época por aqueles errantes que renunciaram a todos para ter o Espírito Santo. O povo não pertencia a nenhuma denominação, estão vendo? Agora lembrem-se, a denominação é o que Deus está chamando de os que seguem a doutrina de Balaão. Bem, então, quando ele não pôde colocá-los nessa denominação, sabe o que Balaão fez? Agora ouçam bem, estamos terminando. Agora, o que Balaão fez, ele fez a mesma coisa que fizeram aqui no Concílio de Nicéia. É por isso que ele disse, tens a doutrina de Balaão daqueles nicolaítas. Agora, os nicolaítas eram as pessoas que saíram e queriam fazer organizações. Quantos sabem que é verdade quando digo organização? É a pura verdade de Deus. Finalmente organizaram a maior organização do mundo e o que fizeram? Católico. E o que significa a palavra católico? Universal. Uma organização global organizada. Todas essas pequenas coisas têm de ir para uma igreja. Agora, se notar, apenas dando seguimento. Olha, o que foi a Babilônia? Quem fundou Babilônia? Nimrod. E o que ele fez? Uma grande torre em uma grande cidade e forçou todas as outras cidades a pagarem tributo a esta organização. Essa é a história deles. Claro, foi bem aqui na era da igreja e se organizou de novo e trouxe todas as nações a ela. E bem aqui diz a prostituta que fez todas as nações beberem o vinho de suas fornicações. O adultério que ela estava cometendo, alegando ser cristã, distribuindo coisas como catecismos, livros de orações e tudo mais. E os protestantes continuaram seguindo perfeitamente seus passos. Muito bem, vamos prosseguir um pouco. Muito bem, muito bem. Ele disse agora, estas eram as doutrinas de Balaão. Agora, o que Balaão fez quando percebeu que não podia amaldiçoar Israel, disse a Balaque que seria uma boa ideia convidar essas pessoas para o festival do Deus deles. Eles tinham um grande festival ali onde iriam ter. E o festival era chamado a Festa de Baal, P-E-O-R, Baal Peor. Acho que Peor. Baal Peor. Era uma festa de adoração. E Balaão disse, deixe-me dizer-lhe, Balaque, vou lhe dar uma boa ideia. Deus não vai amaldiçoá-los, esqueça isso, então vou lhe dizer o que faremos. Não podemos nos livrar deles, mas se convidá-los, pode se livrar de todos. Bem, o que Constantino fez perfeitamente. Essa é a razão da doutrina de Balaão. O que fizeram? O ensino de Balaque foi para Israel e convidaram todos os israelitas para esta grande festa, grande alvoroço que tiveram. Que grande festa que eles faziam lá. E quando chegaram ali, este povo israelita começou a ver essas lindas moabitas vestidas provocantemente e, sim, não eram como as suas moças comuns. Pareciam tão bonitas, que coisa! Como eram bem formadas e como eram exibidas e eles foram enganados e começaram a cometer adultério. E Balaão sabia que se Deus não os amaldiçoasse, ele os levaria para este lado denominacional e ainda causaria a ira de Deus para matá-los. Que o próprio Deus os mate se conseguisse desviá-los do caminho da verdade. Então, logo você sai e se une a uma igreja, ao invés de receber o batismo do Espírito Santo, você está morto. Não para vocês, mas aqui eu estou deixando isso penetrar um pouco. Mortos! Tens nome, disse Lutero aqui na Era de Sardes. A palavra Sardes significa morto. Tem nome de que está vivo, mas está morto.
Isso foi o que Deus disse. Sim, está vendo? E quando cometeram fornicação espiritual, a igreja passou de casada com o Espírito Santo a casada com uma denominação e acabaram mortos. Aí está. É o que a Bíblia diz, é o que Deus disse falando às igrejas. Agora, só quero ler algo aqui E Deus, o que Ele fez? Então, quando fizeram essa coisa ímpia e estavam em adultério, Deus matou 42 mil deles de uma só vez. 42 mil, por terem cometido adultério. E o que isso significa aqui na igreja? Do adultério espiritual. Que vocês professam ser cristãos e ainda vivem como o mundo. Oh, irmão, receba o Espírito Santo. Afaste-se desses credos, vise coisas que você está morto, recitando o credo dos apóstolos, algum tipo de credo, fazer orações de um livro de orações ou algo assim. Jesus nunca disse ao seu povo para fazer oração, ele disse para rezar, ele disse, orem, orem. Muito bem. Agora, a festa de Constantino, como de Balaão, agora observe, como o festival pagão de Balaão, Constantino tinha um festival pagão. Muito bem. Pérgamo foi convidado. E agora, veja agora, eu tenho algo escrito aqui, não vou entrar nisso agora. Muito bem. Muito bem, eu estava apenas tentando pegar esta nota aqui, algo que escrevi. Pérgamo foi convidada. Muito bem, foram convidados para uma festa depois do Concílio de Nicéia. Foram convidados para a festa do solstício do inverno, que significa o sol, a adoração do sol, que era um deus pagão que caiu em 21 de dezembro, o dia mais curto do ano, e os anos, o mesmo tempo não muda até 25 de dezembro. Todos os pagãos o comemoravam o aniversário do deus sol. O aniversário do Deus Sol era o dia mais curto do ano, 21 de dezembro, e quem já leu a história das igrejas sabe que os pagãos adoravam esse dia. Foi uma celebração. Quando os romanos tinham os grandes jogos, o circo romano, quantos viram isto aqui? Aqui não faz muito tempo, eles exibiram Ben-Hur. O circo romano era o que os romanos tinham naquele dia do sol, comemoração ao aniversário do Deus Sol. Está vendo? E eles fizeram uma grande festa lá e convidaram os nicolaítas. Oh, não é perfeito? O ensinamento de Balaão que tens, veja, contando a Pérgamo o que eles tiveram, as grandes carreiras. Lá, pensaram que, esses nicolaítas pensaram, bem, agora está bem, esta grande festa é realizada anualmente, sim, assim como o convite para o assim chamado arcebispo, que quer que fosse então e tudo mais, escolheram fazer disso uma coisa contínua para introduzir fornicações, introduzir adultério, formando a Igreja Católica, da qual cada denominação protestante é membro. Organização. Deus não tem organização e odeia até mesmo o nome. É o que a Bíblia diz. E quando fizeram isso que aconteceu, disseram, precisavam ter uma aplicação espiritual. Então, mudaram o aniversário do Filho de Deus, o Senhor Jesus, de abril, que todo bom erudito conhece, e qualquer pessoa com revelação espiritual, que ele nasceu no tempo em que nasceram cordeiros e tudo mais, em abril, ali no dia 25 de dezembro. E ainda adoram o Natal, agora é São Nicolau. Que, oh, misericórdia, está vendo? Ainda mais festivais pagãos foram adicionados.
É só isso. Aí está, convidados, Balaão. Você tem a doutrina de Balaão em seu meio. Aí está. Oh, Deus, revela isto, Pai. Está vendo? O aniversário de abril, até agora, o historiador diz... Todas as evidências são de que Jesus nasceu no mês de abril, quando toda a vida floresce, mas mudaram de volta para 25 de dezembro, 5 dias depois, veja, depois do Deus pagão, para que pudessem unir suas cerimônias, paganismo e cristianismo. E o catolicismo nada mais é do que um monte de superstições pagãs e os rejeitados do cristianismo unidos. Isso mesmo, é verdade. E os protestantes que se submeteram a ela são exatamente filhas da mãe prostituta, exatamente. Agora, Deus nos ajude a ser verdadeiros protestantes contra qualquer coisa que não seja correta, está vendo? Oh! E para dar uma aplicação espiritual com isso, sabe o que o bispo disse? Disse, temos direito de fazer isso porque ele é o sol da justiça. Encontraram uma maneira de escapar disso, exatamente como fazem com o Pai, Filho e Espírito Santo em Mateus 28:19, o mesmo tipo, exatamente, claro. Acharam uma brecha, precisam de ter algum tipo de aplicação espiritual. Veja, mas isso não é. A Bíblia diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Deus disse isso, disse 3 vezes. Se Deus decidiu confirmar algo, levou Pedro, Tiago, João, tudo que ele fez, teve 2, 3 testemunhas para provar através das Escrituras. Isso mesmo. Mas veja, aquelas pequenas coisas tendem a estar lá para que consigam isso. Deus sabia disso antes da fundação do mundo. Lá pegaram aplicação espiritual, porque ele é o Filho de Deus. Vamos tirar o aniversário pagão do sol e torná-lo o nascimento do Filho, porque ele é o sol da justiça. Sabe, os protestantes ainda são enganados por isso, por algo assim, claro. Levar isto da Escritura para outra coisa. Vamos parar um minuto, muito bem. Aqui está uma coisinha que eu gostaria de falar. Vamos pegar a última parte desse versículo aqui rapidamente. Podemos? Sim, tentarei me apressar agora. Veremos destaques. Muito bem, onde estamos agora? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, Balaão, certo? Já vimos isso. E tens a doutrina dos nicolaítas. Arrepende depois, quando não. Em breve tirarei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que coisa! Aqui, quando Constantino fez isso, quando prepararam este grande festival, eu comecei a me afastar disso, vou esperar antes de ler isso, porque o Espírito Santo continua a me devolver isso, por isso fiz então. Ele disse, não pare de dizer isso, está? Aqui vem! Muito bem, a razão. Quando prepararam esta grande coisa, quero dizer-lhes o que aconteceu, para que entendam. Esse foi o nascimento do pós-milênio, porque a igreja tornou-se rica, incrivelmente rica, e era o quê? Poderosa, era sobre o Estado. O Estado e a igreja estavam juntos. Agora, Deus com um reino, e não disse Jesus que todas essas nações eram dele. Assim disse Jesus, mostrou os reinos do mundo. Ele disse, eles são todos meus, faço o que eu quiser com eles. E então uni-los, trazendo Deus e o diabo juntos. Não se pode fazer isso. Claro, não pode. Por isso o Estado está organizado, Deus não. Essas organizações, claro que não. Não se pode fazer isso. Mas fizeram ali, tinham sua igreja chamada cristianismo e o tinham unido a nação toda, o imperador de Roma, tudo, o grande bispo lá, que era bom, depois de um tempo chamaram de papa, ele era um bispo, então, o Bonifácio III foi aquele que se tornou o primeiro papa. Então, vemos aqui que
assentou-se ali como Papa, um Deus que tinha em forma humana, tinha um grande altar, grandes riquezas, altares grandes, poderosos, revestidos de mármore, adornados com pedras preciosas em todos os lugares. E assim, grandes igrejas controlavam o Estado. Sabe de uma coisa? Saiu o ditado que aquele era o milênio, que todas as promessas feitas àqueles pobres judeus que Deus os havia esquecido, o que ele disse que nunca faria, e tentaram introduzir o milênio antes da vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus vem, é quando o milênio começa. Esse é o local de nascimento do pós-milênio e é por isso que os católicos não ensinam a vinda de Jesus até hoje. Está tudo na igreja. Este é o milênio. A igreja possui tudo. Isto. Veja, pós-milênio. Que coisa! Sem o retorno de Jesus Cristo. Isso durou até o assassinato de Constantino, que aconteceu entre 312 DC e 606. Então, Bonifácio III foi feito o bispo, ou Papa Universal sobre toda a Igreja Universal. Acho que terminaremos este versículo agora e... Glória a Deus. Está vendo? Só parei um minuto. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Preferem esperar até amanhã à noite ou ver agora? Muito bem. Pai Celestial, rogo que deixes que as pessoas entendam agora, em nome do Senhor Jesus, que compreendam em todos os lugares e aonde forem as fitas, para que saibam que eu digo isto porque esta é a interpretação divina que tu me deste. Amém. Ao que vencer. A primeira coisa que quero que se lembrem é que cada uma dessas mensagens não é dirigida à igreja, mas ao anjo da igreja. Olha aqui o primeiro, a igreja de Éfeso. Para a igreja, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, certo? Muito bem. Próxima era da igreja, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna. Muito bem. E versículo 12, ao anjo da igreja de Pérgamo. Certo? A mensagem é dirigida ao líder da igreja. Que Deus ajude quem se afasta dessa mensagem. Mas foi dado a um anjo, e o anjo estava em sua mão, sob seu próprio controle, dando-lhe o poder vivificante de sua mão direita. Eles estão em sua destra, indicando que tem poder supremo enquanto estão aqui na terra, porque são as luzes dele dando a luz para aquela era da igreja. Está vendo? Ao anjo da igreja, direcionado à estrela da época, da era, que é o responsável. O anjo da igreja é o responsável se não pregar a palavra. Isso. E esse anjo terá de prestar contas no julgamento. Quantos se lembram da visão aqui, não faz muito tempo, sobre a... Veja, quando eu estava deitado na cama e o Espírito Santo veio e eu olhei para trás, minha esposa estava lá estava eu deitado e fui até a presença. E ali vi todas aquelas pessoas, lembram-se eu contar isso, todos se lembram? E eu disse, bem, eles são seus. São todos Branham? Não, havia milhões. Ele disse, são seus convertidos. Eu disse, convertidos? Vê aquela mulher que tanto admirava lá, jovem e bela. Ela tinha mais de 90 anos quando você conduziu a Cristo. Eu disse, eu estava com medo disso. E ele disse, estamos esperando aqui pela vinda do Senhor. Eu disse, eu quero vê-lo. Ele disse, não pode vê-lo agora, mas ele virá em breve. Estamos esperando por ele, mas quando vier, virá a você primeiro. E você será julgado de acordo com o evangelho que pregou e nós seremos seus súditos. Bem, eu disse, quer dizer que sou responsável por tudo isso? Por todos nós.
Eu disse, bem, todos vão. Ele disse, você nasceu um líder. E eu disse, todos serão responsáveis. Ele disse, cada líder. Eu disse, São Paulo, precisa ser responsável pela sua era. Bem, eu disse, preguei o mesmo evangelho que ele, e milhões de vozes se levantaram e disseram, é nisso em que estamos descansando. Hein? Aí está, descansando. Então, o anjo de Deus, o mensageiro para a igreja, é responsável se ele não pregar a palavra. Muito bem. Maná oculto. Iremos interpretar, dar a melhor interpretação que pudermos. O que tipifica maná escondido era um maná que ficava guardado em o pão da proposição na Bíblia, que era somente para o sacerdote. Quantos sabem? Agora, não era para... Tinha um pão para a congregação, mas havia um pão especial para o sacerdote, certo? Este é um pão especial. Um pão especial, maná escondido. O que é isso? Quem é o nosso maná? Cristo. Muito bem. São João, capítulo 6, versículos 48 a 50, você está anotando. Jesus disse, era o pão da vida que vem de Deus, o céu, o maná. Bem, o que é o maná escondido, oculto? O maná que não é dado a toda a congregação. A revelação é derramada sobre o anjo da igreja. A revelação da palavra. Está vendo? A revelação da palavra é dada ao anjo daquela era, porque ela está escondida de todos os lugares e revelada de novo, o maná escondido é dirigida ao anjo da igreja. Está vendo? Entenderam? É uma revelação ligeiramente maior do que Cristo é. Talvez um chamado ligeiramente superior. Será que Lutero reconheceu isso? Será que Wesley reconheceu naquela época? Será que São Martinho reconheceu? Irineu? Agora, sabe, a igreja nem canonizou esses homens, não eram santos para eles, mas eles que tinham os sinais seguindo-os, escolheram seus próprios bispos e tal, para canonizar. Bem, aqui não faz muito tempo, uma mulher foi procurar a vida de São Martinho, uma livraria inglesa, e ela disse São Martinho, e a pessoa tirou o arquivo de si, não é muito conhecido na história, não foi canonizado. Está vendo? Até hoje, mas Deus tem o nome dele, Deus sabe quem ele é. Veja, essa é a diferença. As pessoas querem seu nome ser grande, mas o povo de Deus quer se afastar desse tipo de coisa. Não querem coisas grandes ou algo muito grande, querem ser humildes. Essa humildade. O caminho para cima é para baixo. Aquele que se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Ele se humilhou. Não tente ser grande, tente ser pequeno. Mas seja o que você é, seja pequeno aos olhos de Deus, seja pequeno aos seus próprios olhos. Todos os outros são superiores a você. Deixa aquele que é maior de você ser ministro de todos. Quem poderia ser maior do que Jesus Cristo, que se cingiu, lavou os pés dos discípulos? Se tornou um lavador de pés, o Deus do céu, Criador dos céus e da terra, lavando os pés sujos dos pescadores. Com esterco e coisas e poeira das estradas, de onde suas roupas o haviam recolhido e lavando-os. Um menino lavador de pés, ele era... Então acreditamos que somos alguma coisa. Temos de ter o doutor PH, fulano de tal. Ufa, isso não é Cristo. Isso não mostra amor, o precioso Jesus Cristo. Ele se tornou servo de todos. Ele nos ensinou, pelo exemplo, que devemos fazer o que devemos fazer uns aos outros. Esse é o meu Senhor. O que o torna grande é que ele se fez pequeno e o tornou grande. Tive o privilégio de conhecer grandes homens em minha vida, homens que se consideravam grandes. Verdadeiro homem tenta fazer você pensar que você é grande e ele não é nada. Conhecer reis assim por diante, homens que realmente são grandes. Conhece cristãos realmente devotos com roupas remendadas e tal. Alguns vêm ao púlpito vestidos impecavelmente, bem, ufa, bem até. O maná escondido. Uma coisinha especial. O que é especial? As bênçãos do Espírito. Não, isso é para toda a congregação,
Mas o maná escondido foi uma revelação especial, porque ele teve de ensinar aos outros, está vendo? Era um pouco mais de conhecimento das Escrituras para que ele pudesse ensinar os outros. Ele deve ser isso. Você nunca viverá mais alto do que seu pastor, porque ele é o pastor que os alimenta. Ele é pastor e tem que saber conhecer o maná para alimentar as ovelhas. Um pouquinho especial. Agora observe isso, um minuto, revelação. Maná escondido. Agora, pedra branca, é literal, uma pedra branca. Este anjo terá uma pedra branca. Isso é uma pedra, não é? Ele está certo. Pureza. Ele encontrou um homem uma vez e seu nome era Simão. E mudou seu nome para Rocha. Pedro. Por quê? Tinha as chaves. Certo? Ele mudou o seu nome e fez dele uma rocha, certo? Pedro tinha as chaves porque era ele quem tinha as chaves do reino. Um novo nome escrito nesta rocha que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Ele sabe quem é, mas não pode contar a outros, está vendo? Está vendo? Ninguém sabe exceto ele mesmo. Está vendo? Pedro sabia que tinha chaves, mas não, você nunca ouviu se gabar disso? Esses sujeitos que se gabam de que são geralmente isso, uma pedra branca. E nela um novo nome, não seu próprio nome, mas ele é outra pessoa, veja. Que somente ele mesmo sabe, aquele com a pedra, o nome. Veja, maná especial para alimentar a igreja, não se esqueça. Lembre-se de quando isso aconteceu a essa igreja. Era a mesma época em que isto foi revelado, em que os nicolaítas estabeleceram um papa como cabeça da sua igreja. E embaixo colocaram um altar de pedra branca, um altar de mármore, certo? Embutiram ornamentos e coisas assim. Eram preciosos, mas este anjo do Senhor sabia quem ele era, um filho de Deus através da revelação de Jesus Cristo. E quando os nicolaítas estabeleceram seu líder e colocaram uma pedra de mármore a seus pés, Deus estabeleceu seu líder cheio do seu espírito para seu grupo cheio de seu espírito, seu anjo, e colocou nele o selo de um nome, mas ele não deve revelá-lo, deve mantê-lo para si. Está vendo? Ninguém o conhece a não ser o próprio. Maná escondido, uma pedra, um novo nome, que ninguém sabe a não ser ele mesmo, que foi dirigido ao anjo da igreja. Será que Lutero sabia disso? Será que Wesley sabia? Será que os outros grandes anjos sabiam? Será que hoje... Isto virá ao mundo em breve, o grande anjo de luz que virá a nós, que nos guiará para fora. O grande Espírito Santo virá em poder e nos guiará ao Senhor Jesus Cristo. Provavelmente não saberá, mas estará aqui um dia desses. Deus o tornará conhecido e não terá de se dar a conhecer. Deus o tornará conhecido, vindicará os seus. Isso é o que ele disse quando Jesus estava aqui e não o conheceram. Ele disse, se eu não fizer as obras de meu Pai, não creiam em mim, mas se faço as obras de meu Pai e não podeis crer em mim, então creio nas obras, certo? Ele não é maravilhoso? O livro de Apocalipse. Agora, estão vendo onde estão as igrejas? Como estão lotadas, como a igreja foi extinta aqui, agora esta era que chegaremos amanhã à noite, se o Senhor permitir. Agora, me desculpe por ter retido vocês por tanto tempo, mas espero que aprendam algo e fazer anotações. Tenho mais umas 3 ou 4 páginas, mas não tenho tempo de chegar até elas, está ficando tarde, faltam 17 minutos, mas... vamos colocar no livro e assim o teremos. Agora, quantos o amam de todo o coração? Quantos creem nele de todo o coração? Agora, acham que eu ficaria aqui apenas porque não estão
estamos em organizações que não somos organizações e dizemos essas coisas, entendem agora, irmãos? Porque eu, toda a minha vida, lutei contra isso. Veja, foi o Espírito Santo, nem mesmo eu conseguia entender, não sabia até alguns dias atrás, eu não sei o que me levou a fazer isso, não sabia porque sempre falava contra mulheres que viviam errado, eu não sabia, agora sei. Agora, o Senhor sabe que estas coisas estão erradas, aqui estão eles claramente na história, a Bíblia diz, agora, olha aqui, a Bíblia diz antecipadamente que essas coisas aconteceriam, agora, sabíamos disso, não é? Então, pegamos a história daquela era e vemos que aconteceu exatamente da maneira que a Bíblia diz, certo? Então, quando chegarmos aqui à era da nossa igreja, o que ele predisse para a nossa era da igreja acontecerá exatamente como Deus disse que aconteceria. Vocês creem? Oh, vocês não... Oh, eu quero vê-lo. Ver o Salvador. Quero ver seu rosto cheio de amor. Nesse dia vou cantar. Toda ansiedade passou. Estarei no lar para sempre gozar. Oh, quero vê-lo. Quantos querem? Quero ver seu rosto cheio de amor. A sua graça salvadora. Nesse dia de glória, quero levantar a minha voz e cantar. Tudo passou, finalmente no lar para gozá-lo. Agora, enquanto aperta a mão um dos outros, frente, atrás, em volta, metodistas, batistas, presbiterianos, seja quem for, enquanto viajo por esta terra, cantando enquanto caminho, apontando almas para o não a igreja, Calvário, o Riacho Carmesim. Muitas flechas perfuram minha alma por fora e por dentro, mas o meu Senhor me guia. Tenho que me agarrar a Ele. Vamos nos levantar agora. Quero vê-lo, ver o Salvador. Quero ver o seu rosto. Levante as mãos de amor nesse dia de glória. Vou levantar a voz e cantar. Tudo passou e finalmente estou no lar para gozá-lo. Ah, como eu o amo! Como o amo! Maravilhoso! Maravilhoso! É Cristo para mim, Conselheiro, Príncipe da Paz, o Deus forte, Ele é. Oh, salva-me, protege-me do pecado e de toda vergonha. Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao seu nome. Uma vez eu estava perdido, agora fui encontrado e estou livre de toda condenação. Cristo dá liberdade e plena salvação. Ele me salva e me guarda do pecado e da vergonha. Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao seu. Todos agora bem forte, maravilhoso, maravilhoso, Cristo é para mim, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte Ele é. A Ele me salva e me protege do pecado e de toda vergonha. Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao seu nome. Oh, que maravilhoso!
Oh, maravilhoso, maravilhoso. Jesus é para mim. Ele é o conselheiro, príncipe da paz. E o Deus forte, Ele é. Ele me salva e me protege do pecado e de toda vergonha. Maravilhoso é o meu Redentor. Glória ao seu nome. Digamos juntos, louvado seja o seu nome, louvado seja o seu nome, meu Redentor. Lembrem-se, amanhã à noite às 7, até então, até retornarem, façam o seguinte: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto. Felizes em vê-los aqui, irmãos. O Senhor os abençoe. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Inclinando a cabeça em oração para a última parte, última estrofe. Nome santo e venerável é Jesus, amado teu. Senhor Deus, cura este, Senhor, enquanto nós tu aclamarás no céu.